Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 2015, da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Sebastião José Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Convida-se a louvar ao Senhor por amor de sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de buzinas, exaltai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça, julgará o mundo, o povo com equidade. Amém. Agora passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para a leitura do pequeno expediente. Correspondências recebidas. Ofício do secretário de Finanças, de número 159/2015, subscrito pelo secretário de Finanças, senhor Geraldo Aparecido de Campos, encaminhando o balancete financeiro e diário de empenhos referentes ao mês de julho de 2015, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Ofício do secretário de Finanças, de número 161/2015, subscrito pelos secretários de Finanças, senhor Geraldo Aparecido de Campos, encaminhando os anexos A e B e a metodologia de cálculo da estimativa da receita para o exercício de 2016, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Exercício 2016, na pauta está 2015, mas o correto é 2016. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação, de número 58/2015, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias no valor de R$ 3.131,59 para a devolução de saldo de aplicação financeira de exercícios anteriores da conta vinculada à compra de equipamentos da saúde. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 58/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo 59/2015, denomina a Rua Ananias Francisquini a Rua 1 do Jardim Cambará 2 e a Rua 4 do Jardim Santa Terezinha. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 59/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo, de número 60/2015, denomina a Rua Jorge Secaf a Rua 3 do Jardim Cambará 2 e a Rua 2 do Jardim Santa Terezinha. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 60/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação.
Projeto de lei do Executivo de número 61/2015, denomina a Rua Paulo Belli a Rua 9 do Jardim Santa Terezinha. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 61/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei 62/2015 dispõe sobre a criação de critérios adicionais especiais às dotações orçamentárias no valor de R$20 mil para a manutenção das atividades de assistência médica à saúde. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 62/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar. Requerimento 91/2015 do vereador pastor Adilson Gonçalves requer ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo informações sobre a possibilidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar da cidade de Descalvado, vista a crescente criminalidade que vem causando insegurança à população. Indicação de número 316/2015 do vereador pastor Adilson Gonçalves sugere à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, CELT, que promova o campeonato de futebol de bairros como forma de incentivo aos jovens e crianças do nosso município. Pede ainda que providencie chuteiros e uniformes necessários para os campeonatos, inclusive através de parcerias com a iniciativa privada. Indicação de número 323/2015 do vereador pastor Adilson Gonçalves pede ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade, conjuntamente com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e de Saúde, de criar o cartão do bebê, objetivando proporcionar tranquilidade às mães e às crianças nos primeiros 6 meses de vida, conforme especifica. Indicação de número 322/2015 da vereadora Ana Paula Peripato Guerra solicita ao prefeito municipal que, junto com o setor competente, envie esforços junto à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, visando ao cadastro de nossa cidade no programa Dojo Social, em que são realizadas doações de tatames para o treino de diversas modalidades esportivas. Indicação de número 305/2015 do vereador Anderson Aparecido Exposito pede ao Poder Executivo que conceda um espaço específico para soltar pipas e papagaios, onde possa também sediar outros eventos como exposições, oficinas, cursos, campeonatos, entre outros, para que crianças e jovens possam se divertir com segurança e sem correr riscos. Indicação de número 324/2015 do vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves reivindica ao senhor prefeito Henrique Fernando do Nascimento a reforma da unidade de saúde móvel odontológica, visto que a mesma encontra-se estacionada e sem uso no almoxarifado municipal, podendo servir para atender a população, principalmente que reside em bairros afastados da região central. Indicação de número 301/2015 do vereador Elton Antônio Venâncio pede ao chefe do Poder Executivo a implantação de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua das Hortênsias, no bairro Parque Morada do Sol, em prol da segurança dos que por ali transitam, conforme especifica. Requerimento de número 93/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas requer, com base no regimento interno da Casa, sejam convidados os senhores José Aparecido Francisquini, chefe da Vigilância Sanitária, e o senhor Valdecir Luiz Marcolino, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Descalvado,
para a reunião na sede deste Legislativo, a fim de tratar de assuntos referentes às queimadas em áreas urbanas, conforme especifica. Requerimento de número 95/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, solicita ao senhor prefeito municipal a imediata atualização do Diário Oficial Eletrônico através da publicação dos atos dispostos no artigo 2º, inciso 1 e 2, do Decreto 4.251, de 24 de março de 2015, a partir de 1º de abril de 2015. Requerimento de número 97/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, pede ao chefe do Poder Executivo que informe quais medidas estão sendo tomadas para obtenção de recursos para a construção de 200 casas do programa Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, em nossa cidade. Indicação de número 317/2015 do vereador José Dias Bolcão, requer ao prefeito do município a adoção das medidas necessárias visando a implantação de sonorizadores no leito carroçável da Avenida Guilherme Scatena, antes de se chegar à curva da Batalha. Também sugiro a colocação de placas de advertência naquele local indicando: atenção, curva perigosa, e ainda placas advertindo: reduza a velocidade. Indicação de número 318/2015 do vereador José Dias Bolcão, sugere ao presidente do Poder Legislativo de Descalvado que estude a possibilidade da devolução do excedente mensal do repasse do duodécimo para a Prefeitura Municipal para que seja destinado à aquisição de medicamentos, a exemplo do Poder Legislativo de Porto Ferreira. Requerimento de número 92/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer ao Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, os motivos pelos quais o aparelho de raio-x, adquirido pela Prefeitura Municipal em 2014, ainda não foi instalado na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. Requerimento 96/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita ao prefeito municipal informações referentes ao contrato com a empresa que realiza os serviços de manutenção da iluminação pública no município de Descalvado, conforme especifica. Indicação de número 321/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias para a implantação de placas de sinalização e indicativas de quilometragem nas estradas municipais pavimentadas de Descalvado para servir de referência aos condutores de veículos. Indicação de número 319/2015 do vereador Sebastião José Risse, sugere à diretora municipal de saúde, senhora Luísa de Cássia Tinelli, que entre em contato com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, objetivando a instalação de um posto central de Libras para atendimento das pessoas com deficiência auditiva de nossa cidade. Indicação de número 320/2015 do vereador Sebastião José Risse, reivindica à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, professora Ruth Maria Pose Casati, que entre em contato com a Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, por meio dos professores Dr. Fábio de Lima Leite e Dr. Ismael Barra Nova de Melo, autores do programa Futuro Cientista, PFC, visando firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Descalvado. Senhor Presidente, eram essas as matérias do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Edevaldo Guilherme. Próximo orador, vereador Anderson Exposito. Próximo orador, vereador Vick Francisco. Senhor Presidente, senhores secretários,
colegas vereadores, público presente, internautas, imprensa, boa noite a todos. Muitas vezes nós fazemos aqui indicações, né, sugestões, e na maioria das vezes, infelizmente, nós não somos atendidos. Mas eu tive a grata satisfação essa semana de ser comunicado pela diretora de saúde, a Dinha Tinelli, de que já está funcionando o raio-x novo na Santa Casa. Então, foi uma luta antiga, nossa, né? Não só minha, de todos os vereadores que estiveram aqui cobrando essa instalação. Nós já vimos aprovado esse dinheiro para compra na época do Exposito, isso demorou-se muito a ser comprado, nós insistimos e agora eu tive a notícia que já foi instalado. As imagens estão perfeitas e ainda não tem a digitalizadora moderna. Mesmo com a digitalizadora antiga, as imagens são bem mais perfeitas do que a antiga. Então, a gente agora parabeniza então o Departamento de Saúde, né, senhor prefeito, por essa conquista. Pena que a gente teve que insistir tanto para esse aparelho, que é o mínimo que a população merece, né? Merece muito mais mamógrafo e muito mais aparelhos. Mas chegou em boa hora, né? A gente vai fazer bom uso desse aparelho. Eu sei que muitas pessoas procuraram a Santa Casa e não tiveram o diagnóstico correto, porque a imagem que vinha do aparelho antigo era péssima. Então, muitas pessoas talvez tenham até vindo a óbito por conta de uma falta de um diagnóstico preciso. O que agora a gente já tem a certeza que vem uma resposta melhor da parte médica. Muito bem. Essa foi uma indicação que a gente teve resultado. Outras nem tanto. Nós já fizemos uma indicação há um tempo atrás, e eu estou vendo que o Zé Dias também faz essa semana, para se coloque as indicações nessas vicinais que nós temos. Essas vicinais são estradas asfaltadas, mas elas são perigosas. Ali tem muito cascalho na estrada, tem muita curva, e muitas pessoas não conhecem a estrada e se acidentam. Então, é importante que a prefeitura coloque as placas, curva perigosa, locais onde saem tratores, locais onde saem maquinários de cana. Isso é importante para quem usa essa estrada vicinal, tanto a que demanda para a usina Santa Rita, como para a usina Ipiranga. E a outra reivindicação dessa semana, que eu faço ao prefeito, é que ele nos dê informação sobre a empresa de iluminação pública. Essa empresa que presta serviço para os espaços públicos em Descalvado. Então nós temos aí o Jardim Velho numa total escuridão. O prefeito paga para uma empresa fazer o serviço de manutenção. Essa manutenção não é feita. Hoje, nós tivemos uma reunião com o prefeito lá em São Carlos, e eu perguntei para ele o que acontecia com a iluminação pública. Ele disse: olha, não tem dinheiro para comprar material. Mas se não tem dinheiro para comprar material, por que se paga então por mês essa empresa? Paga-se à toa. Se não tem dinheiro para comprar material, então não pague essa empresa. Altere o contrato. Só vai pagar a empresa quando tiver material à disposição da empresa. Ou seja, está se gastando com uma empresa que não está trabalhando por falta de material, mas mesmo assim, todo mês é sagrado o pagamento dessa empresa. Então, acho que começa por aí a falta de critério da administração pública, começa por aí, pequenas coisas que a gente vê que não dão resultado, não economizam em nada, gastam dinheiro à toa e não gastam dinheiro para onde é preciso, né? Falando aonde é preciso, hoje, eu então participei da mesa redonda na Delegacia do Trabalho sobre o reajuste do servidor público. Não é aumento de salário, é apenas reposição da inflação do ano passado. O ano passado a inflação foi 6,7%. Esse ano já está 1% ao mês. Então nós estamos agora final de agosto, só esse ano a inflação já está por volta de 8%. Isso é a inflação oficial, né? Porque a inflação no mercado é muito mais do que isso.
a Prefeitura não consegue dar 6,7 do ano passado. Hoje tivemos mesa redonda, o prefeito se justificou que não tem dinheiro e tal, e nessa discussão surgiram mais problemas, que é a falta de pagamento de horas extras, que também não se paga, transporte de servidores na caçamba de caminhões, que também é proibido. Então surgiu várias coisas ali que não tem um critério, né? O prefeito, para poder dar uma solução, pediu um prazo, disse que vai estudar o reajuste, e aí foi acordado, foi decidido, que ele dia 13 de outubro virá com o índice, ou não virá com o índice, e se não vier com o índice, vai-se para a justiça de imediato. Então, dia 13 de outubro eu achei uma data um pouco distante, mas não teve como trazer para mais próximo. Só que se for para a justiça, o servidor vai ter o direito desde maio. Desde maio, porque o reajuste é em maio. O fiscal do trabalho que participou da reunião se sentiu, assim, mobilizado para resolver. Ele viu que está em jogo 1.200 funcionários, então ele se sentiu preocupado com a situação, só que ele deu esse prazo para o prefeito vir com uma resposta por escrito e definitiva. Se vai dar aumento, quanto vai dar aumento e quando vai dar aumento já em definitivo. Não dando aumento, dia 13 de outubro nós voltamos lá e já vai então para entrar com ação contra a prefeitura, infelizmente. Muito bem. Aí nós pedimos nesse tempo, até 13 de outubro, que o senhor prefeito se comova um pouco pelo servidor, porque como ele disse lá, não tem dinheiro, mas a festa de setembro, ele próprio disse com a boca dele, vai ser gasto no mínimo 300 mil reais. Ele disse com a boca dele, nós sabemos que é gasto muito mais do que isso. Então, no mínimo, 300 mil reais com a festa de setembro. Será que não podia trazer conjuntos nossos aqui da cidade? Nós temos tanto talento para trazer em Descalvado, conjuntos de rock, de samba, de pagode. Traga esse conjunto, assim, exibe o que é nosso, sem gastar nada, né? Mas não, alugou-se esse monte de barraca, está trazendo gente de fora, que a gente não sabe o custo disso, né? E ele fala que no mínimo 300 mil reais. Ou seja, dava para dar o reajuste para o servidor, que vai dar um aumento de 60 reais cada um, 70 reais cada um do servidor. Então, é uma pena que a coisa anda dessa forma, está bem descontrolada, né? Assim, a gente não vê um trabalho a favor do funcionalismo, que é quem segura a prefeitura. Não é a máquina que presta o serviço, não é a administração que dá as caras para o munícipe, para o cidadão. Quem dá as caras, quem presta o serviço no dia a dia, é o servidor. É ele que dá aula para nossas crianças, é ele que varre a rua, é ele que está cuidando dos nossos jardins, é o servidor. A administração, muito menos, ela fica trancada no gabinete, ela não dá as caras para a população. Então, é esse servidor que merece ter, pelo menos, o reajuste de salário. Vamos esperamos que até 13 de outubro, sem que tenha que ir para a justiça, a prefeitura disponibilize o valor e a gente possa comemorar como todos os cidadãos escalvadenses. Obrigado, senhor prefeito. Obrigado a todos, boa semana. Próximo vereador José Dias Bocão. Senhor José Dias. Senhor presidente, nossos colegas, o que eu tinha que fazer para o presidente é fazer um ofício para o deputado Lobe, agradecendo a verba que ele disponível para a saúde de Descalvado. Certo? Pedido deferido. E outra coisa que eu ia falar para o Vic, sabe o que tinha que fazer? É trazer uma bandinha de forró lá no jardim, que é baratinho. Eu te garanto que eu ia dançar lá. E tinha muito companheiro que nem eu da cabecinha chata que vai dançar também. Tá? É isso que eu tinha que dizer e muito obrigado.
Próximo orador, vereador Argel Rischini. Próximo orador, vereador Rubens. Senhor presidente, senhores secretários, nossos colegas, só dando aqui um adendozinho aos 10 dias, só completando, que a gente agradece ao deputado Lobe, esses 200 mil, que deverá ser aplicado na rede básica de saúde, um dinheiro muito bem-vindo, porque a prefeitura está precisando de dinheiro, todo mundo sabe disso, e quem sabe com esse dinheiro nós vamos conseguir incrementar um pouco mais a saúde do município, que realmente está deixando a desejar. Foi um trabalho aqui, um pedido de toda a bancada, PSDB, minha, Elton, sua, o Rice também trabalhou com o Lobo há muito tempo, não esqueço disso, né? Então, e todos os vereadores aqui têm feito sua parte. A gente tem visto aqui todos os vereadores trazendo recursos para a nossa cidade através dos seus deputados. Então, é aquilo que a gente sempre pede. Toda eleição, vamos trabalhar para aqueles que realmente dão algo em troca. Se esses deputados não trouxerem recursos para o nosso município, depois de 4 anos, nós temos que lembrar a população disso. Tem que ter a contrapartida. A função do deputado federal é do estadual que leva os nossos votos, é dar a contrapartida. Então a população tem que estar consciente disso. Por isso que existiria o voto distrital. Eu sou favorável desse voto distrital, porque aí acabaria com essa história de se votar nos tiriricas da vida. É inadmissível a população votar no tiririca da vida. Nada contra o deputado Tiririca, excelência Tiririca. Mas o que ele fez para a nossa cidade? O que ele vai fazer para a nossa cidade? Então o voto distrital serviria para isso. Realmente a gente escolher aqueles deputados que estão perto da gente, que poderão nos assessorar e poderão ajudar o nosso município. Aproveitando o gancho do ofício aqui que o Zé pediu, eu gostaria que fosse implementado em nome de todos os vereadores da casa que solicitaram. Eu também gostaria de fazer um ofício ao capitão Mussolini, atual Major Mussolini, pela sua promoção, parabenizá-lo e desejar muito sucesso nessa nova empreitada na sua vida. Ofício deferido. Em relação ao raio-x, realmente ele está funcionando. Ainda é um trabalho aí que já veio há anos, como o Vic colocou aqui. A gente tem pedido bastante, o Vic tem pedido, todos aqui têm pedido. E graças a Deus, ele começou a funcionar. Ainda não está 100%, mas a tendência é se melhorar cada vez mais. Aprender a se trabalhar com ele, é uma máquina boa, e a tendência é que se acabem esses grandes problemas, a gente tem que translocar, levar os nossos pacientes até outra cidade para fazer um simples raio-x de 6 da face, etc. A única coisa que a gente conseguia fazer aqui era um pulmãozinho, e olhe lá. Então acho que através disso agora vai economizar bastante para a saúde da cidade, através da prefeitura e também da população. Algumas colocações aqui que a gente comenta, até com os colegas do lado, nas bancadas, e que a gente acha engraçado. Então, muitas vezes a gente vê um rolo que foi comprado, um rolo que não é o rolo. A gente vê uma máquina de fazer asfalto que, em vez de fazer em 2 vezes, você tem que ir lá e remendar em 3. A gente vê outras coisas por aí afora. Então, realmente não dá para entender, né, o que se passa. Se está faltando pessoas capacitadas em determinados cargos, ou se estão comprando gato por lebre. Eu sou da opinião que não adianta, eu sou até contra isso na parte pública. Eu acho que muitas vezes um pregão, você vai lá e você vê, eu vou comprar caneta. Os professores estão aqui hoje, eu vou comprar caneta. Você vai lá e compra a caneta mais barata. A caneta escreve um dia, no dia seguinte tem que jogar fora. Eu acho que isso não é produtivo. Se isso está acontecendo nesses setores de obra, no setor de compra, está se comprando rolo, máquina, isso, aquilo, a meia boca, só porque tem um preço um pouquinho mais barato, eu acho que tem que haver uma forma de se equalizar. Custo-benefício. Não adianta só o custo, você tem que ter qualidade. Que sem qualidade não se faz nada. Na nossa casa, acho que todo mundo faz isso. Não adianta você ir lá e comprar coisa mais barata, e se é uma porcaria, você tem que jogar por fora depois de uma semana. Então, acho que a gente tem que comprar coisa boa, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas coloquem nos processos licitatórios a qualidade do produto. Eu acho que o setor responsável tem que procurar nas cidades onde aquilo foi adquirido, ver se realmente funciona. Não podemos mais jogar dinheiro fora, queimar dinheiro.
Acho que tudo aquilo que tem que ser adquirido para funcionar. Para funcionar. A gente bate muito aqui nessas coisas, nós batemos muito em corrupção, e depois a gente vê o funcionário público sofrendo por não receber um aumento de 6%, que é lei, que ele tem o seu direito. Ele tem que receber. Então o prefeito tem que dar um jeito de pagar esse reajuste. Então aqui acho que toda a casa está empenhada, não é só um vereador ou dois, não só com professores, com o pessoal em geral. A gente sabe o pessoal aí, o pessoal que está sofrendo embaixo do sol, da chuva, também tem que ter um aumento, tem que receber esse aumento, que R$60, como foi dito aqui, pode parecer pouco dinheiro, mas para um chefe de família que ganha pouco, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então acho que o prefeito deve pôr a mão na consciência e deve se empenhar ao máximo para conseguir dar essa correção que é de direito do funcionário público. Muito obrigado, boa noite. Próximo orador, vereador Ricci. Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, amigos internautas, boa noite a todos. A título de registro, eu quero deixar aqui exposto que na última sexta-feira, o presidente desta casa, vereador Elton Antônio Venâncio, e este vereador estiveram na cidade de Tambaú participando de uma reunião com lideranças políticas, onde vários assuntos foram discutidos, muitos prefeitos, vereadores da região, de locais mais distantes, autoridades representativas da saúde, educação e assistência social, enfim, um todo que foi discutido e realizado no salão social do IP Tênis Clube daquela cidade. Na ocasião, aproveitando a oportunidade do evento, a Câmara Municipal de Tambaú outorgou ao deputado federal Duarte Nogueira, que teve aqui de Calvário sua participação na campanha, já fez vários investimentos com envios de verbas, e o deputado estadual Aldo Demarque, aqui de Rio Claro, que também já investiu bastante em verbas para o nosso município, receberam o título de cidadão tambauense. Mas o aproveito daquela reunião foi mais as lideranças, inclusive presidentes de Câmara, vereadores, prefeitos, que discutiram a atual situação, não daquela cidade, mas também de todo o país. O que ocorre, a crise que vem ocorrendo, algumas atitudes, algumas até antipáticas de prefeitos, devendo ser tomadas para que no futuro as coisas possam melhorar. Inclusive, ficou muito bem claro que a cidade de Tambaú, com a crise hídrica, foi a que mais penou, a que mais sofreu durante aquele período de seca. Inclusive, ficou claro nas declarações, não só do prefeito Rony, o deputado estadual Aldo, que intermediou com o governador do estado, até porque o prefeito foi solicitado nas ruas, em sua casa, por pessoas com crianças chorando, que não tinham sequer água para beber. E o Aldo comprometeu-se, naquela ocasião, com o prefeito, que dentro de 10 minutos o governador Alckmin ligaria para ele. Testemunha com o nosso presidente, 10 minutos o governador estava ligando para o prefeito Rony e determinando que iniciasse os trabalhos, que a verba ele ia repassar para aquela cidade. E o que necessitava a cidade de Tambaú era a ligação de rede para puxar água do rio, que se chama Macuco, até a represa onde faz o tratamento de água. Hoje, segundo eles, Tambaú tem água para muitos anos, que não vai faltar mais água, resolveu o problema daquela cidade. Num investimento do governo do estado de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, com investimento propiciado pelo deputado estadual, o Aldo Demarque, e o também hoje secretário de Recursos Hídricos, o Duarte Nogueira, da cidade de Ribeirão Preto. Eu quero dizer, inclusive, tanto o presidente da casa, o Elton, e esse vereador, deixamos do lado os partidos. Nós se unimos
com o único objetivo: o que nós podemos buscar mais de informação, o que nós podemos buscar mais de conhecimento, o que as outras cidades estão fazendo que nós podemos realizar aqui dentro do nosso município na busca de melhorias. Os prefeitos que lá estavam, todos estão desesperados com a atual situação, mas encontrando o caminho com algumas atitudes para que em outubro nós tenhamos já uma grande melhora, não só para Descalvado, mas todos os municípios que estão tomando algumas decisões. Ficou clara essa reunião entre os vereadores, inclusive a participação da região de Tambaú, que valorizou muito o evento conosco. Nós não tivemos hora de terminar, nós fomos, era 5 horas da tarde, partimos de Descalvado e voltamos, era quase 11 horas da noite ou mais. Mas foi muito proveitosa essa reunião, essa participação, junto com os vereadores de região, secretários e público de vários locais. Houve também pela Câmara Municipal daquela cidade outorgas de homenagens àquelas pessoas que estão se preocupando com o atual momento do município, investindo, empresas, socorrendo o prefeito, socorrendo algumas secretarias. Eles homenagearam com a moção de agradecimento. Foi uma atitude muito digna de ser imitada em vários locais, inclusive por nós, senhor presidente. Aquilo que foi realizado na cidade de Tambaú. Então, a gente, cada dia que passa, a gente aprende. A gente tem, todo dia tem o que aprender na vida pública. Ninguém sabe o tudo. Cada dia que a gente tem que buscar mais informações. Está prevista outras reuniões desse porte com outras cidades. Descalvado vai ser incluída também numa data prévia. E, com certeza, aí é hora da gente falarmos, sabe, com os outros companheiros, para que estejamos todos presentes. Que são reuniões que se trata da verdadeira política do bem-estar. Do bem-estar. Porque deu para perceber que ali todos estavam empunhando uma bandeira de melhorias para todos os municípios. E nós não ficamos alheios a essa situação. O presidente deu a sua opinião, nós demos a nossa opinião, fomos recebidos por parte dos outros vereadores com aquilo que nós realizamos dentro do nosso município, aqui através da Câmara Municipal, para que possamos passar a eles projetos que passam por essa casa também para benefício daqueles municípios. Então são intercâmbios que, com boa vontade, tem alguns problemas que poderão ser solucionados. E eu vi que lá nós tivemos esse conhecimento, oportuno demais essa reunião, e aqui nós temos que fazer isso. O Descalvado passa por uma crise que todo o país está passando. É hora de deixar o lado partido a segundo plano, unirmos força e buscar que resultados virão. Lá nessa reunião tinham médicos, produtores rurais, tinha gente de toda a comunidade, assim, em diversos segmentos, e todos com o mesmo objetivo. E deu para entender que Tambaú, não só a classe política, como os empresários e a população estão falando só uma linguagem. O prefeito chorou, porque ele resolveu um problema muito sério dentro daquela cidade, que era a falta do precioso líquido, a água. Hoje eles têm em abundância. Hoje tem abundância. O pessoal sorri, o pessoal lava a calçada, porque ficou muito tempo sem, não pede nem autorização, porque hoje estão brincando com a água lá em Tambaú, como disse um vereador, e ninguém é questionado, porque hoje realmente eles têm. Porque quando não tinham, eles falavam, por favor, não use o que tem. Então hoje que tem, eles falam, uso, porque tem abundância, que esse rio é um dos mais aquosos que tem lá naquela cidade, que tem mais produção, que vai levar essa água para o abastecimento daquela população. Então, eu quero deixar registrado que esse momento foi muito oportuno, agradecer a companhia do presidente, foi muito agradável, tratamos única e exclusivamente daquilo que será bom para o nosso município. Senhor presidente, novos companheiros, por presente que eu tinha, boa noite. Próximo orador, vereador Guto Cavalcante. Senhor presidente, a colega secretária, aos vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, a todos boa noite. Uma saudação especial à professora Cacilda, que aqui está de volta. Que bom tê-la conosco, Cacilda. Seja sempre bem-vinda. Nós estamos trazendo para vocês hoje, eu apresento 3 indicações, 3 requerimentos, melhor dizendo,
O primeiro, eu peço uma conversa com o secretário do Meio Ambiente, Valdecir Marcolino, juntamente do chefe da Vigilância Sanitária, o Francischini, a fim de nós discutirmos a questão das queimadas nos terrenos. Eu recebi uma resposta muito contundente do secretário Valdecir em relação àquilo que a SEMAR faz em se tratando de fiscalização ambiental para essas questões, né, de queimadas em áreas de particulares, né, que tem afetado aí e causando muito infortúnios aos vizinhos, né, que a gente convive com a fumaça nessa época de seca, né. Eu sei que a Secretaria tem as suas limitações, por outro lado a Vigilância Sanitária se defende na questão dos prazos, mas nós precisamos achar um consenso, um denominador comum entre as pastas envolvidas, entre o Poder Legislativo, a fim de apertarmos ainda mais essa lei. É o que eu sempre digo aqui: quer ter terreno? Muito bem, pode ter, mas cuide daquilo que é seu, porque o seu vizinho não é obrigado a conviver com mato alto e com queimada. Então nós precisamos de uma solução definitiva para esse caso, e claro, de acordo com as legislações, o que a gente puder fazer no âmbito municipal. É a primeira delas. A segunda, de novo, eu venho trazer para vocês uma denúncia em relação ao Diário Oficial do município. Se os vereadores quiserem saber, nenhuma das leis aprovadas aqui tem validade, porque não foram publicadas, né? É muito claro, todas as leis precisam ser publicadas em atos oficiais. Nós temos toda uma estrutura de gabinete do prefeito pronta, com pessoas gabaritadas, inclusive em comunicação, para poder fazer isso acontecer. Só que eu acho que os interesses ali são completamente outros. Nós estamos com o Diário Oficial Eletrônico de novo, que é uma réplica do diário impresso, sem funcionar. Nós estamos sem informações no diário impresso, e isso mostra o quê? A ineficiência da administração, justamente no que a gente está falando, de ato oficial, de publicação, de notificação de terreno sujo e de tantas outras questões que não são publicadas e passam a não ter validade por conta disso, né? Nós tínhamos lá na época do seu Mário Ângelo uma dedicação exclusiva ao Diário Oficial, que mês a mês ele estava distribuído nas repartições públicas e também nos poderes interessados. E hoje nós vemos um Diário Oficial totalmente parado. Eu já desenhei aqui, colocando no nosso telão, que forma de fazer um Diário Oficial eletrônico mais dinâmico, com mais interatividade, com relatórios diários, a fim de favorecer o trabalho daqueles que são os fiscalizadores da administração. Os fiscalizadores, digo, os funcionários, os fiscais da prefeitura, nas diferentes áreas, ambiental, tributária, sanitária. E nós não temos um respaldo de um diário oficial indescalvado. Nenhuma lei aprovada aqui está tendo validade, porque não estão sendo publicadas, tá? Então que isso fique muito bem claro. O terceiro requerimento que eu apresento nessa noite, novamente eu trago aqui a questão das casas populares que foram conquistadas no ano de 2010, 300 unidades habitacionais. Desse número vieram 76 que foram entregues lá no Parque Tamanduá, no Bosque do Tamanduá, e outras 224 ficaram sem respostas. Eu estive pessoalmente, no dia 22 de abril deste ano, na CDHU em São Paulo, fui recebido pelos dirigentes da CDHU, que me mostraram que mais 200 unidades estão liberadas para descalvado. Quem acompanha as sessões da Câmara sabe que eu trouxe isso aqui em abril, essa questão. 200 casas estão liberadas para serem construídas, bastando apenas que o prefeito indique a área a ser construída. Então, novamente, eu estou aqui pedindo informações da tramitação desse benefício para descalvado, porque eu tenho certeza que a prefeitura foi comunicada, eu tenho certeza que o prefeito designou algum funcionário para cuidar desse trâmite, e eu tenho certeza que ele não vai deixar perder as 200 casas. A única coisa que eu quero saber é que pé está, o que estão fazendo, já identificou a área, já respondeu para a CDHU, o que eles disseram, quando eles começam, qual a previsão. Nós temos mais de 2.000 famílias na lista de espera por uma casa popular. Além dessas 200 que faltava entregar, que eu fui cobrar, eu fiz pedido de mais algumas. E que se não pudessem ser feitas casas, de acordo com a área que a prefeitura indicasse, que então o prefeito sugerisse a troca por apartamentos, que são feitos aí na vertical. Economiza-se área e contempla-se mais famílias, né? Então, se a prefeitura está cuidando, eu gostaria que nos informasse a que pé está. Nós estamos aqui sendo a voz de milhares de pessoas que nos procuram em busca da sua casa popular. E além desse benefício, quando eu divulguei que estaria falando do assunto aqui, muitas pessoas me procuram para saber a respeito de casas que são
congratuladas e depois a pessoa vende. Então, assim, saber também qual acompanhamento que estão dando em relação a essas moradias populares. Então, eu peço aqui, dependendo da mão de quem está, a gente tem confiança que o trabalho irá acontecer. Então eu quero saber se essa área foi identificada, se foi respondido para a CDHU e quando finalmente a CDHU pode começar. Lá em abril, o assessor da CDHU me disse que se o prefeito identificasse naquele momento, a previsão de início seria para 2016. Então nós já passamos aí 4, quase 5 meses, né, e ainda não tivemos uma resposta. Então eu tenho medo porque ano que vem é um ano eleitoral, onde não se pode mais fazer, se bem que é uma obra estadual, mas eu acredito que a gente tem que analisar e agilizar isso o quanto antes. Então trago aqui novamente o meu pedido para dar destinação, a identificar uma área para a construção dessas 200 casas populares que Descalvado está precisando e muito. Por favor, eu só quero informações em relação a isso. Outra questão que eu vou abordar aqui, até aproveitando a presença de alguns professores, diz respeito a um projeto de lei que tramita nesta casa, que na semana passada foi pedido adiamento de votação para essa, e me parece que vamos ser obrigados a adiar novamente esta votação. Que projeto é esse? No plano de carreira dos professores, instituído em 2010, 2011, eles foram congratulados com uma avaliação por desempenho. O que é isso? O professor se submete a algumas provas e, de acordo com a sua nota, se ela é igual ou superior a 7, ele tem uma progressão continuada, uma evolução funcional, né? Isto começou a contar em 2011. Eles teriam direito somente a 4 anos depois. E uma injustiça cometida pela atual administração com o aval da Câmara, nós acabamos zerando essas gratificações. Porque começou a contar 2011, 12, 13, 14. Eles teriam direito agora em 2015. Quando a professora Ruth nos enviou novamente o plano de carreira para ser revisado, por um único parágrafo no final do projeto em que dizia revogam-se as disposições em contrário, nós acabamos por zerar essa gratificação e o que eles teriam por benefício agora em 2015 eles não têm mais. Isso foi um erro grotesco da nossa parte, né? Eu procurei fazer a minha parte, trazendo os professores aqui, lotamos o plenário, a secretária Ruth e suas assessoras para nos explicar o projeto. Mas esse parágrafo acabou sim passando, né? Então zerou-se essa gratificação. Zerou, mas não acabou, então continua a contar a partir de agora. Só que agora a professora Ruth nos envia um projeto onde ela definitivamente tira essa progressão continuada, né? Colocando em contrapartida a questão do biênio, né, dos professores. Aqui se comete uma injustiça muito grande porque dizem que os professores eles já são congratulados com outros benefícios. Mas na verdade eles não são, né? Se o professor tem hoje esses 2 benefícios, é preciso se lembrar que eles não têm 14º, que eles não têm licença-prêmio, que isso já foi inserido no plano de carreira quando da sua organização. É bom se destacar também que o plano de carreira visa justamente a valorização do magistério no sentido de que, de gratificação por tempo de serviço, sim, aqueles que têm direito, como qualquer servidor público tem, e também a gratificação por resultado. Isso, além de nós valorizarmos o professor, que é muito pouco ainda, nós valorizamos a educação como um todo. Então é preciso saber que é uma maneira da gente estar entregando e garantindo esse benefício aos professores. Se esse projeto for aprovado da maneira que está, eles vão perder definitivamente essa conquista que foi tão pleiteada quando da construção do plano de carreira lá em 2010. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Vai ser pedido adiamento de votação, como eu pedi na semana passada, acredito que seja o vereador Vic que vai colocar, e eu também não posso mais apresentar a propositura hoje, porque já apresentei 3. Eu gostaria de sugerir a alguns dos colegas que têm menos que 3 indicações, para que nesse tempo possa pedir aqui, através da mesa, a convocação de novo da professora Ruth, para que venha nos explicar essa subtração de benefício e o biênio que tem alguma coisa meio que equivocada no projeto, dizendo que se rejeitarmos o projeto vai perder o biênio. Isso não está claro. Então nós precisamos de explicação por parte da Secretaria da Educação. Eu não posso pedir, porque já apresentei 3, gostaria que algum dos colegas pudessem fazer esse pedido. Por parte dos professores, eu quero tranquilizá-los e dizer, estejam presentes, para que a gente possa votar de acordo com os anseios de vocês. É o que eu falo, a parte interessada precisa estar presente para reivindicar, para lutar e não permitir ser passado para trás. Então nós estamos aqui para vestir a camisa do professorado, acredito que a maioria dos colegas aqui presentes. Então são essas minhas palavras, boa noite a todos.
Próxima vereadora, Ana Paula Peripato. Boa noite, presidente, secretários, colegas, imprensa, público presente. Eu gostaria aqui de fazer exatamente a sugestão do vereador Guto e solicitar à mesa que peça para que a dona Ruth possa estar fazendo uma reunião conosco para esclarecer a dúvida no projeto da evolução funcional, senhor presidente. Pedido deferido. Senhor presidente, questão de ordem, que essa reunião aconteça aqui no Legislativo. Sim, aqui no Legislativo. Pedido deferido. Quero também solicitar à mesa que, por favor, façam um ofício dirigido à minha companheira deputada estadual Márcia Lia, pelos R$30 mil liberados em benefício da APAD, da Associação Protetora dos Animais. Ofício deferido. Muito obrigado, eram essas minhas palavras. Boa noite a todos. Próximo vereador, vereador Elton Venâncio. Me abstenho. Próximo orador, vereador Adilson Gonçalves. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Passaremos agora, terminado o pequeno expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço... Senhor presidente, como já foi relatado aqui, para que a gente analise com mais profundidade, né, os dois projetos de lei que envolvem o servidor, professores municipais, eu peço o adiamento dessa votação por 2 sessões, porque essa semana já teremos uma sessão que é sexta-feira, fica muito em cima, né? Então, por 2 sessões, que é permitido, segundo o artigo 168 do Regimento Interno. O número do projeto, vereador? 29/2015 e 32/2015. Eu coloco em votação a soberano plenário o pedido de adiamento por 2 semanas, Victor? 2 sessões. Coloco em votação o pedido de adiamento de votação por 2 sessões o projeto de lei 32/2015. O 32/2015, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Agora eu coloco em votação o pedido do vereador Vic Francisco, do projeto 29/2015, de adiamento por 2 sessões. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Pedido de adiamento aprovado por unanimidade. Senhor presidente, foi inserido na pauta o projeto de lei do Legislativo do vereador pastor Adilson Gonçalves, de número 30/2015, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Descalvado homenagem aos pastores evangélicos através da medalha Heróis da Fé na forma que especifica. Senhor presidente, por favor, eu gostaria que esse projeto fosse colocado numa sessão oportuna, tendo em vista que eu falei lá na sala de comissões que eu ia estar organizando o dia próprio. Tá bom. Obrigado. Pedido aceito. Não vai pôr em votação? Não pode. Algum vereador que tem... Aldemar e acolhimento institucional, projeto Família Presente. Projeto Família Presente. Aldemar não? Vereador,
Eu só peço para os vereadores, dos projetos que estão dando pareceres, para deixar avisado o pessoal aqui da Câmara, para não colocar aqui em votação. Inserido na pauta, moção de congratulação de número 18/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vic Francisco, congratula a Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo, pela realização dos eventos CIBEM, Simpósio de Bem-Estar e Comportamento Animal 2015, terceiro encontro de pós-graduação e nono encontro de iniciação científica, realizados nos dias 20 e 21 de agosto, atraindo participantes de diversas cidades. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco meu próprio parecer, José Augusto Cavalcante Navas, sou de parecer favorável à presente moção de congratulação 18/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vic Francisco, a Unicastelo pela magnitude dos eventos sediados no campo de Descalvado. Opino pela aprovação. Vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Edivaldo Guilherme Neves. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazo para inscrição. 30 segundos para quem queira se inscrever à moção. Orador inscrito favorável à moção, o autor, vereador Luiz Carlos Vic Francisco. Senhores vereadores, essa moção, acho que eu falei já semana passada, ou retrasado, congratulando a administração da Unicastelo por esse evento que foi realizado em Descalvado. A Unicastelo tem vários campos, né? Mas foi escolhido Descalvado para realizar esse evento. Que evento foi? Trouxeram para Descalvado pós-graduandos, professores de pós-graduação, mestrado, doutorado, e estudantes de iniciação científica. Então, estudantes que estão em pesquisa enquanto estão no curso, e essas pesquisas são patrocinadas por órgãos governamentais. Estiveram aqui em Descalvado muitos alunos de fora, professores, doutores, mestres, tanto da Unicastelo, como da USP, da Unicamp, da Federal de São Paulo, Unifesp, da Unesp, da Embrapa. Foram 2 dias de palestras importantes em Descalvado. Eu acredito que deve ter vindo para Descalvado quase 500 pessoas. O hotel daqui não conseguiu absorver a demanda. Então, além do hotel daqui, são 94 lugares, também foi necessário contratar o hotel Ibis lá em São Carlos, mais Hotel Nacional em São Carlos, e mais um tanto de aluno ficou alojado na escola. Vieram muita gente, movimentaram o comércio local, os restaurantes, e além do que trouxeram ensinamentos novos, e tudo que é de novidade na área da ciência foi trazido para Descalvado nesses 2 dias. Por isso que eu parabenizo a administração da Unicastelo por escolher Descalvado para sediar esse encontro, e saíram todos maravilhados com a cidade. A gente gostou muito, porque saíram aqui elogiando a cidade. Quando chegaram acharam assim que não iam gostar talvez, mas saíram querendo que o ano que vem retorne o evento para Descalvado. Então a gente fica agradecido com tudo isso. Por isso que eu peço o apoio dos vereadores. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a moção de congratulação 18/2015, de autoria do Poder Legislativo. Os vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção aprovada por unanimidade. Projeto de lei de número 35/2015, do vereador Sebastião José Risse,
dispõe sobre a instituição do projeto Família Hospedeira no âmbito das entidades de atendimento que mantenham um programa de acolhimento institucional e que sejam regularmente registradas e em funcionamento no município de Descalvado e dá outras providências. Senhor presidente, foi inserido na pauta, mas ele está sem o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Sugiro que fique para a próxima sessão. Não há mais projetos? Senhor presidente, não há mais projetos a serem votados. Senhores vereadores, não há mais propositura para ser deliberada na ordem do dia. Comunico a todos, em virtude do feriado do dia 7 e do dia 8 de setembro, feriado da independência do Brasil e aniversário da fundação do município de Descalvado, comunico que a 32ª sessão ordinária será realizada no dia 4 de setembro de 2015, sexta-feira, com início às 8 horas. Informo também que a pauta será encerrada na quarta-feira, dia 2 de setembro, às 16 horas. Assim, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária de 2015. Obrigado, tenha todos uma excelente noite. Saber isso aí, olha. Vai captando e vai trazendo esse projeto.